Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias e hoje nós temos um vídeo bem bacana, especial, em parceria com a Maria Alice do Xícara Quente. A gente vai falar um pouquinho sobre livros favoritos e que nós indicamos. Tipo aquela tag assim, ó, se você gostou desse, também vai gostar desse, então é nesse estilo. Tudo bom, Maria? Oi, tudo bom? Muito bom estar aqui participando desse vídeo. E lembrando também que a gente agora ela vai falar dos meus favoritos do Scooby, mas a gente já fez ao contrário, então assiste aqui e depois passa no canal dela. Eu vou deixar o card e vou deixar aqui no box de descrição também para acompanhar o ao contrário, né? Os livros favoritos dela e o que eu indiquei. Bom, vamos lá então para o primeiro que eu pensei para ti. Quando eu olhei lá nos teus favoritos, eu vi que tu tem bastante favoritos que são relacionados com alguma pegada mais histórica, né? Então, que tu gosta de livros mais com isso. Então, aí eu vi que um dos teus favoritos era Para Todos os Garotos que Já Amei, né, da Jenny Han, que é um livro que eu li e que eu também gostei muito, muito dele. Não me lembro se eu cheguei a favoritar, mas que é, né, a história da Lara Jean, que manda as cartas. Na verdade, ela não manda, né? Mas acidentalmente vai as cartas lá pro pessoal pros meninos que ela gostava. E aí começa toda aquela confusão deles virem tirar limpo isso com ela, né? Já pensou que situação? É por isso que eu digo, né? Quando a gente escreve certas coisas, a gente precisa ter um cuidado aí, né? E se a gente escrever cartas secretas depois queimar, porque Exato. pra não ter chance. Concordo, super até concordo. Agora, falando nisso, não sei se tu já leu Com Amor, Simon. Não, ainda não li. Já ouvi falar bastante desse livro, mas ainda não li. É que agora eu lembrei que tem também essa questão de cuidado, né? Porque o Simon, na história dele, ele tá trocando mensagens com um menino, e aí, né, os dois estão conversando e tudo mais, eles são meio crush um do outro, e ele esquece de deslogar no computador da escola, e alguém acessa essas mensagens dele e tá meio que, né, fazendo um Só imagino. joguinho. Então, assim, Lara Jean e Simon precisam ter mais cuidado aí com as coisas que eles fazem. Não, a Lara Jean me endereça os negócios, né? As cartas não tem como. Ela pediu. Bom, e aí o livro que eu pensei que seria bem interessante para ti, na verdade não tem muito assim a ver, mas tem uma pegada histórica que eu sei que tu gosta, e é de uma personagem que ela é muito esperta, e ela provavelmente seria como a irmã da Lara Jean, queria pegar e enviar as cartas. E é a Flávia de Lucy e o Mistério da Torta, que é essa série, né? Não conheço. Nossa, Flávia de Lúcia, assim, é uma coisa que eu estou defendendo há muito tempo que as pessoas precisam ler, porque a Flávia, ela é tipo uma mini Sherlock Holmes, ela gosta, assim, de crimes, de investigar coisas, e ela também tem uma paixão por química, né, e ela mora numa cidadezinha, Bishop's Lace, no interior da Inglaterra, então tem toda essa pegada histórica do período, né, que é uma coisa que eu acho que tu ia curtir, tem toda uma história também do passado da família dela e por que ela se interessa tanto por química, porque na mansão Buckshaw, que é onde ela mora, tem um laboratório que era de um tataravô, que era químico, então ela meio que, como ela é a filha mais nova, ela meio que se refugia, sabe, nesse laboratório antigo do tataravô, e, enfim, e aí ela fica ali. Então ela, né, cria, assim, um amor especial por química e por investigar coisas diferentes e tudo mais. E eu consigo ver total que ela faria isso com uma das irmãs mais velhas dela, de pegar, olha só, você endereçou essas cartas aqui, eu vou enviar, porque eu não tenho mais o que fazer. Ela é espertinha e um pouco maluquinha. Pronta pro crime. Eu adorei, eu não conhecia, juro. Nossa, é muito, muito incrível. Eu venho falando há anos de Flávia de Lúcia. Acho que vale super a pena conhecer. E é uma leitura super leve, mas ainda assim tem, né, essa coisa que eu acho que tu gosta, né, da história, Gosto de um bastante. período mais antigo, tudo mais. Adorei. Minha lição aumentou. Eu espero que eu tenha feito um bom caso aqui para a menina Flávia, para ela ser lida. Com certeza. Muito, muito legal.
Vamos pro próximo, então? Bora lá. Eu pensei em Outlander, que tem lá também como favorito, que tem, né, toda essa questão de viagem no tempo e... Inclusive, eu tô fazendo a releitura dele agora. Eu tô fazendo uma leitura conjunta da série inteira, só que não tem como começar uma leitura conjunta do meio, né? Então eu já li o primeiro, o segundo e o terceiro, eu acho, mas vou começar novamente com o pessoal. Então eu tô relendo o primeiro livro. Comecei a reler. É coragem em reler esses livros, porque eles são... Só aumenta, né? O primeiro eu acho que é o mais fino. Tem 799 páginas. Eu acho que ele é o mais fino. É um livro pequenininho comparado aos outros. Nossa. Gente, e aí, o que é interessante sobre Outlander é que se tu olhar lá sobre a autora, sim, ela é mega ocupada. Ela, tipo, não é por não ter o que fazer da vida. Porque tem aqueles autores que eles têm mais tempo livre ou passaram por uma situação em que eles, tipo... não tinha o que fazer, escreviam tipo Shakespeare durante, né? Vou aqui escrever Rei Lear, não sei o quê. Agora, a Diana, como é que é? Diana Gabaldon. Isso. Ela, tipo, tem muito o que fazer, ela é toda estudada, professora universitária, faz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, ministra aula, não sei onde, não sei onde. E precisa de muita pesquisa para esses livros, apesar de ele ter essa pegada de fantasia, porque, claro, ela viaja no tempo, mas eu acho que, tipo, a fantasia termina ali, sabe? O resto é muito histórico. É bem bacana. Isso, então, tipo assim, ela teve que... Claro que ela já deveria ter um pouco de bagagem sobre o assunto, mas ainda assim, né, pra te ter tudo certinho, uma pesquisa enorme, e escrever ainda, e, tipo, não escreveu pouco. E aí, ela gosta de escrever. Tinha pra fazer, ela é tipo Stephen King, eu acho, assim. Sim, ela gosta um pouquinho de escrever. São 8 livros até onde eu saiba, e o 8º ainda não foi traduzido, a gente tá até o 7º. Que eu saiba, né? E ela é bem descritiva, assim, ou não tanto? Tem bastante a descrição, mas assim, a escrita dela é muito envolvente para mim. Apesar de ser um calhamaço, eu lembro quando eu li a primeira vez, em 2015, eu li muito rápido. Aliás, eu leio muito rápido, eu não sou muito parâmetro para ninguém, porque eu não sei o que acontece comigo, eu leio muito rápido. Mas a leitura dela é muito... A escrita, desculpa, dela é muito envolvente. E os detalhes que ela passa não são coisas que não precisava, sabe? Eu sinto isso, que tudo que ela passa é muito importante, todos os detalhes que ela passa é muito importante. Até, por exemplo, no primeiro livro, o filho lá do... Não é vigário, esqueci. É tipo um padre, também não é padre, eu não lembro a função do nome certinho. Mas, enfim, o filho dele, que não é filho dele, é da irmã, mas ele acabou criando, ele aparece no livro porque lá na frente, nos outros livros, ele vai aparecer, entende? Ele tem... Nada é por acaso. Parece tipo, ela viu uma criança, ok, não precisava falar disso. Não. Esse rapaz, ele vai aparecer, ele vai ter algum sentido na história. Então, eu acho bem bacana isso. As ligações que ela faz, assim. Nossa. E aí... não sei se tu quer falar um pouco mais sobre a história de Outlander. Pode ser. É um resumo básico, né? A gente tem a Claire, ela vai viajar para Escócia com o marido após a guerra. E a Segunda Guerra, eles passaram muito tempo separados, porque ela trabalhou como enfermeira e ele também serviu ao exército de outro lugar. Então, eles ficaram, tipo, muitos anos separados, se vendo 3 vezes, assim, no máximo, nesses anos todos. 6 ou 8 anos, eu não lembro, acho que são 6. E agora, então, eles vão vir fazer essa viagem meio que para se reconectar e tudo mais. O marido dela é o Frank. Os dois são muito apaixonados e o Frank, ele é um professor, ele é meio historiador, assim. Ele está se preparando, inclusive, para ir para Oxford para ser professor universitário. Então, eles fazem essa pausa antes e ele tem muita curiosidade sobre a árvore genealógica dele. Ele gosta muito de estudar isso. E ele tem alguma coisa a ver com a Escócia, então ele passa bastante tempo procurando sobre isso. E ele descobre que ele tem um parentesco bem distante, obviamente, com um capitão, que era o Jonathan Randall, que era conhecido como Jack Black. E isso parece nada na história, assim, né? Só que a Claire, por exemplo, ela já não tem muito o que fazer, porque ela não é mais enfermeira, mas ela cuida de planta, ela gosta de planta, assim, de procurar, de saber que planta é aquela, de descobrir o que é aquilo para se ocupar. E nesse meio tempo eles conhecem um lugar que é cheio de pedras, que realmente existe esse lugar, e tem várias lendas ao redor, e no dia que ela vai lá, no dia seguinte que ela vai lá sozinha, procurando uma dessas plantas, que ela volta a esse lugar, algo acontece, ela começa a ouvir alguns sons, algumas coisas, de repente ela está 300 anos antes, mais ou menos, sabe? Ela está muito tempo antes, naquele período de guerra entre ingleses, entre Escócia
e ela se depara com o Frank, com o marido dela. Só que não é o marido dela. Ele é esse parente, esse Jack Black, que eles são bem parecidos. Inclusive, na série é o mesmo ator que faz. Eu não assisti a série, mas pelo que eu vejo, né, é o mesmo ator que faz. Só que o Jack Black, ele é um cara muito, muito, muito mau. Ele é um dos vilões mais maus que eu conheço, assim, que eu já li na literatura. E ela acaba sendo salva por um povo escocês e conhece o Jamie, que é o outro personagem principal. E, de alguma forma, eles vão se envolvendo ao longo do tempo. Mas tem muito dessa questão de guerra, de história mesmo. O romance deles, é claro, mas é um romance mais da metade pro fim, digamos assim, porque ela é casada e ela ama o marido dela, só que ela tá indo 300 anos antes, sabe? É uma situação bem complexa. A Claire, ela é maravilhosa e, assim, o romance dela com o Jamie é incrível. Eu ia comentar se tu tinha assistido a série, porque eu assisti alguns episódios e eu lembro que, né, do que tu falou do mesmo ator, e eu achei muito interessante, porque um dia eu vi o ator falando, né, dessa complexidade do personagem e de trazer um personagem, né, quando é o marido da Claire que mesmo, que é uma pessoa boa, né, todo estudado, tarará, e aí fazer um personagem como o Jack Black, né, que é do mal e terrível, nossa, e pior vilão ever. Então, ele falou assim, como é complexo, porque tinha dias que ele gravava um pouco dos dois, e ele disse, na minha cabeça era tipo, peraí. Eu imagino, eu não cheguei a assistir a série, eu assisti um ou outro episódio, mas eu quero assistir, só que eu imagino que ele seja um ator muito bom, porque realmente são personagens bem distintos, e o Jack Black, principalmente, como eu falei assim, de literatura, pelo menos, ele é um dos vilões ou mais, assim, ele é muito terrível mesmo, ele é muito macabro. Não me lembro agora o nome do ator, mas ele é muito incrível. Ele fez também em Game of Thrones, lá ele apareceu em umas temporadas finais. Isso! Ele é ótimo. Sim. Eu também não lembro o nome dele. Mas enfim, aí o que eu pensei? Um favorito que eu iria te recomendar, que tem muito também de pesquisa da autora, ela teve que pesquisar muita história, porque ela, né, queria trazer bastante do período histórico, e também toda essa questão de guerra, politicagem, que outra pessoa se envolve, que é Filha das Trevas, da Kiersten White. Que a princípio todo mundo acha que é um livro de fantasia, né, por causa da capa, principalmente dele, mas não. É a história de Vlad Dracul, se ele fosse uma mulher. Nossa! Então é muito legal, porque ela vai colocar ela, né, no caso da personagem, que é a Lada, em situações, né, que ela quer poder, que ela quer as mesmas coisas que o Vlad Dracul queria, né, durante a vida dele, mas ainda com o desafio de ser mulher naquela época, e tipo assim, que era um exército, só um pouquinho, querida, senta lá, sabe? Exato. Ou, eu quero ser rainha. Você tem que ser esposinha aqui, quietinha. A esposa do rei no máximo. Isso, e aí a gente vê muito assim, o machismo, né? Muitas coisas que a autora traz, que de certa forma ainda é hoje em dia. Exato. E aí isso dá uma coisa assim, uma loucura, sabe? Tu tá lendo e tu pensa assim, meu Deus, isso acontece ainda hoje. Tipo, isso é uma história contando lá, Vlad Dracul, sabe? Que as coisas nem eram... Enfim. Sim, então... mas infelizmente. E aí é muito, muito louco, assim. E aí, por mais que, claro, a autora se dá uma certa liberdade artística para falar dessa personagem, de toda a questão histórica, ainda assim é muito fiel e tenta seguir, né, o máximo da história como ela foi. Então, eu acho que por causa que, né, as duas histórias trabalham essa questão, assim, achei que tu iria curtir bastante. Com certeza. Adorei a dica. Tu só tá fazendo minha lista aumentar, não vale. Mas é muito incrível mesmo. Agora, pra mim, só falta o último, né? É uma série? É uma trilogia. E o primeiro, assim, foi muito louco, porque eu comecei a ler e eu pensei, assim, que ia ser um livro que eu ia demorar pra ler, porque ele é também igual ao Outlander, é uns calha-massinha. E aí eu comecei a ler e foi muito louco, porque quando eu me dei por conta, assim, eu já tava na metade. E eu pensei, gente, onde foi o tempo? Será que eu fiquei esse tempo todo aqui? Assim. Foi muito, me pegou, sabe? É o meu tipo de livro. Quando eu olho, já tá, sei lá, na metade. No fim, eu fico...
E aí o segundo livro também, eu pensei, nossa, vou demorar. E inclusive eu precisava ler ele rápido porque ele faz parte de um projeto de livro viajante. Então eu tinha que terminar de ler ele, escrever e enviar para a pessoa antes de fazer uma viagem, que eu ia ficar um tempo fora. E aí eu pensei, meu Deus, eu não vou conseguir concluir a tempo para enviar bobagem. Eu li numa sentada praticamente. Adoro. Porque é muito estranho falar de um calhamaço, mas ele foi uma leitura muito rápida. Então, super vale a pena, eu super recomendo. Meu Deus do céu. Adorei. Filha das Trevas, leiam. Adorei, vou procurar. Bom, e o último que eu pensei foi O Tempo Entre as Costuras. Me conta mais. Olha ali. Gente, essa capa aqui é da série. Tem uma série na Netflix que é muito boa, por sinal. É o mesmo nome, tá? É muito boa. Apesar de eu preferir o livro, mas é normal, né? Mas é muito boa também, a atriz é muito boa. Aqui nós temos a história da Cira. Ela é uma jovem espanhola que vive com a mãe dela e tem uma vida tranquila, ok. Ela tá prestes a se casar, assim, com um rapaz bacana, nada de extraordinário, mas, assim, é uma vida pacata, uma vida comum e que ela tá feliz, ela tá bem. Só que, de repente, ela vai numa loja com esse futuro marido dela, uma loja de máquinas de escrever, assim, e lá ela conhece um vendedor dessa loja, que ele é, tipo, muito charmoso, que ele envolve ela de uma forma muito louca. E ela, tipo, joga tudo pro ar, sabe? Ela se apaixona loucamente por esse cara. Aliás, o início desse livro, a primeira frase dele, ele já fala bem isso assim. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Ó, uma máquina de escrever detonou meu destino. Ai, essa frase é maravilhosa. E esse primeiro trecho do livro é maravilhoso. Porque, assim, ela se envolve loucamente, assim, aquela paixão absurda, selvagem, sabe? Por esse cara. Ela larga esse noivo, ela acaba conhecendo mais da vida, porque ela era uma moça muito pacata. Então, ela começa a ir pra festas, ela começa a ficar mais com esse cara, que eu esqueci o nome dele, mas beleza. Eu vou chamar ele de cara. Ela começa, tipo, a passar noites na casa dele, a beber, a fumar, coisa que ela não fazia. Briga com a mãe dela, enfim, ela acaba se envolvendo com ele. E quando acontece alguns problemas na Espanha, ela viaja com ele para um lugar bem diferente. Ai, eu sempre esqueço o nome do país, gente. Eu sempre esqueço, mas enfim. Marrocos, eu sempre esqueço, não sei porquê. Ela viaja com ele pra lá e ela tem uma herança do pai dela, que nem criou ela nada, mas enfim, ela tem essa herança e ela viaja com ele pra lá. E parece tudo tranquilo, ela ainda tá vivendo esse amor e as festas e tal, e num belo dia ela acorda e ele sumiu, sabe? Desapareceu, assim, da face da terra junto com todo o dinheiro dela. Tipo isso. Então ela se vê sozinha num hotel que ele nem pagou a conta, por sinal. Ela tá ali como se ela parar embora, ela vai ter roubado, né? E ela descobre que ela tá grávida. Ela se ferra um monte, assim, E a vida dela dá um 360 gigante, a ponto de ela se tornar espiã. Uma mulher riquíssima se tornar espiã. Esse livro ele é maravilhoso mesmo, assim, é muito bom. E ele tem pontos de verdade. Tem alguns personagens, não a Cira, ela não é real, mas tem alguns personagens que aparecem nesse livro que são reais, que envolveram toda aquela revolta na Espanha e tudo mais. Então ele tem algumas pegadas reais e, tipo, o que ela fez... Tipo, essa personagem não é real, mas não que não tenha acontecido, sabe? Tipo, esses espiões e tudo mais. Então, assim, é um livro sensacional. A série é maravilhosa também, mas o livro, assim, é sensacional. Nossa, eu tô mega interessada agora. Não, só esse início, né? Uma máquina de escrever detonou meu destino. Eu acho essa entrada maravilhosa. E pode significar tantas coisas, exato, né? Exato. Então é só se tu realmente ler e se jogar na história pra saber por que essa máquina de escrever fudeu a vida da mulher. Ele mudou tudo na vida dela, tudo. Nossa, que loucura. Não, e aí, tipo, tu pensa, tá, ele sumiu. Não, ele levou o dinheiro, ele vai só... E assim, você demora a entender, quando você tá lendo, você demora um pouquinho a entender, porque você tá junto com ela, demora a entender que ele realmente fez aquilo, sabe? Sim. Parece que, tipo, não, será que ele foi sequestrado? Será que, sei lá... Não, você fica, não, isso não aconteceu. Até que você tem toda certeza. Você já sabe, mas você fica com aquele, não, ele deve ter sido sequestrado, não pode ele ter feito isso com ela, sabe? Sim. Então, aí, pra esse, porque agora eu já quero ler,
Eu pensei no O Labirinto do Fauno, Guilherme Del Toro e da Cornelia Funk, né? Que era o filme, e aí eles trabalharam junto, então, para trazer mais detalhes dessa história. Que, inclusive, é um dos favoritos meus que Exato, tu que eu usou para citei. recomendar outro. Então, ele está sendo realmente altamente, né? Mas, enfim, eu peguei ele porque tem essa questão da personagem mudar completamente a vida dela, né? Ela tinha uma vida lá com a mãe dela, e aí a mãe dela casa de novo, o pai dela morre, e aí a mãe dela fica grávida e elas são levadas para o meio do nada, por causa que o novo marido é um capitão, e ele tem que defender lá o país dos rebeldes e tal. E ele, na verdade, é do lado do mal, né, do fascismo, e é na Espanha que isso está acontecendo, então também tem a ver com a pois é, história. o mesmo país. Isso, e aí então eu pensei que entraria nessa mesma vibe aí, também porque é um livro que também tem uma pegada histórica, né, como eu vi que tu gosta muito disso, eu tentei ver, assim, os que mais iriam se encaixar nesse quesito. E também porque Labirinto do Fauno, né, tem toda essa questão também da fantasia e de uma personagem tentando se adaptar a uma nova realidade que é muito difícil, questão de guerra e, né, dos problemas familiares por causa desse padrasto, que ele é muito do mal e, enfim. E daí também esse sentimento meio dúbio que ela tem com o irmão, porque a mãe dela tá com uma gravidez de risco, e aí ela pensa assim, ele vai tirar a minha mãe de mim, mas ao mesmo tempo é um irmãozinho e ela quer cuidar dele, então sabe essa coisa de ser o irmão mais velho, que eu acho que é difícil para todo mundo, né, até tu, na tua cabeça de criança, entender assim que tu vai ter que dividir com alguém, ou que tu vai ter outra pessoa ali, e ver esse aspecto bom, né, de que vai ser um companheirinho, que vai ser uma pessoa que pode ser, né, um grande amigo, enfim. Então, tem várias questões. E aí, nossa, é muito linda essa história. Eu tô bem afim de ler esse livro faz tempo, na verdade. Bem afim. Eu já vi na livraria e já fiquei namorando ele, porque tem uma edição linda também, por sinal, né? Tem uma edição muito, muito bonita. E eu tô muito afim de ler esse livro faz tempo. Me convenceu um pouquinho mais. E eu tenho, na verdade, a edição que eu tenho não é a Intrínseca fez, né? A edição brasileira. A minha é a em inglês. E aí ele tem essa jacket e dentro ele tem essa outra capa do Fauno que é linda, maravilhosa. Que linda! Que obra de arte! Nossa, muito lindo. Nossa, as duas edições têm as suas particularidades, sabe? Por mais que a maior parte das ilustrações e as coisas que tem dentro são iguais, alguns detalhes têm diferentes, sabe? Eu já vi do pessoal folheando a edição brasileira e ele tem alguns detalhes, algumas coisinhas a mais. Então, nossa, vale a pena assim como um todo, né? Uma história incrível, uma edição incrível, um filme maravilhoso. Pois é, você falou que é o seu filme preferido, eu preciso ler, ver. Nossa, vale. Eu até nem sei assim, eu acho que é um daqueles livros que não interessa se tu olha primeiro o filme ou se tu lê primeiro o livro, porque eles se complementam de certa forma, né? E como o livro traz ainda mais detalhes, então o pessoal às vezes diz, melhor ler o livro primeiro olhar o filme, tanto faz, porque as duas vão ser experiências incríveis, sabe? Que legal, adorei. A minha lista só aumentou com os que você falou, na verdade. Adorei todos eles, sério. A minha lista também aumentou com os que tu me recomendou lá no meu vídeo e também agora, né, ouvindo tu falar um pouquinho mais desses teus favoritos que eu pesquisei, né, para te recomendar, eu fiquei pensando assim, gente, mas olha, na verdade eu quero ler. Isso que é bacana. A gente que é leitor e a gente principalmente produz conteúdo aqui pro Booktuber acaba sempre pegando dica um do outro e sempre aumentando ainda mais a nossa lista. Não tem como, né? Eu acho que isso é o mais incrível, né? A maneira como a gente vai conhecendo mais histórias e abrindo o nosso leque, né, como leitor e engrandecendo isso, né? Então é muito legal. Show. Maria, adorei gravar esse vídeo. Eu também. E lembrando, pessoal, que aqui no meu canal tem um vídeo, né, ela falando dos meus favoritos, e lá no canal dela, então passa lá, vou deixar o card aqui, tem também o ao contrário, né, que é eu falando dos favoritos dela e indicando os que eu acho que combinam. Então, passa lá também, se inscreve, vale muito a pena. Obrigada, adorei.
Temos que marcar mais. Muito obrigada. Sim, vamos. Tchau, pessoal. Não se esquecem, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos, dando várias dicas aí de livros novos, aumentando essa nossa lista. Ativa o sininho, que daí você sempre recebe vídeos novos, fica alerta. E se inscreve se você for novo, gente. Se eu ainda não falei para se inscrever, se inscreve e vem fazer parte dessa família. Beijão a todos. Beijinho, Maria. Adorei. Beijo. Até mais.